E aí uma anistia para todo mundo. Mas aí... Para os acusados do atual governo e anistia para a oposição. Então, esse é o ponto, que eu estava querendo entrar desde o começo, e eu tive que deixar a pauta rodar, apesar de eu ter sido aqui, eu não sei porquê, no último debate, eu tive um debate civilizado com o Aldo Rebelo, eu não sei porque o Aldo Rebelo o senhor perdeu um pouco a estribeira aqui logo que eu comecei a entrevista. Eu denuncio o sistema de justiça brasileiro. O senhor me fez uma acusação muito grave. Então, mas deixa eu explicar. Dizer que eu estava comigo com o Supremo. Isso, tá, então, eu não comigo nem com o Supremo, nem com o inimigo. Aldo, esse é o ponto. Não importa a impressão que você... O que eu tô falando é sobre a impressão que as pessoas têm. E por que eu falo isso? Porque a mesma coisa aconteceu com o Ives Gandra da Silva Martins, que é um professor catedrático de Direito Constitucional e uma pessoa que eu tenho uma admiração e respeito muito grande. Senti medo. Senti medo das suas palavras também. Aí que tá. Você fala, Marco, não importa o que você sente. Mas a minha análise semiótica é essa. Porque a gente tá batendo... E são situações diferentes, Aldo. Na primeira entrevista que a gente fez com o senhor, não tinha Magnitsky, não tinha cancelamento de visto, 8 vistos cancelados, mais o do PGR, mais o de muita gente que tá no entorno. Quer dizer, as coisas mudaram. E me parece que também o senhor tem uma resistência muito grande com a aplicação da Magnitsky no Brasil. E isso atrapalha muito a nossa conversa. Especialmente porque o senhor tá falando de anistia, que é uma pauta que o Departamento de Estado americano abraçou, inclusive, né, de liberação dos sequestrados e dos reféns, que estão aqui subjugados pelo Alexandre de Moraes. E eu não sei, parece que o senhor ou não sabe ou desconhece da história do Clériston, ou não sabe ou desconhece a história do Felipe Martins, ou sabe dessas histórias, sabe da história do Daniel Silveira, que foi torturado, que nem o Felipe Martins torturado e o Clériston morto, e daí me fala, poxa, que remédio constitucional que a gente tem para um ministro que comete essas atrocidades? Aí você fala, poxa vida, eu não vou enfrentar a instituição. Então, o senhor está tomando uma decisão, pelo menos uma decisão inequívoca, de reconhecer a instituição como legítima, já que o senhor não irá enfrentá-la, uma vez que existem criminosos dentro da instituição. Então aqui, esse é o meu ponto. Não é uma acusação. A audiência inteira tá vendo. A gente tá com 13 mil pessoas ao vivo aqui, vendo um discurso meio contraditório, meio estranho do senhor. Essa disposição toda em falar em luta pelas instituições republicanas, que são subjugadas por uma dúzia de... uma mãozinha de ministros ali, que envolve Gilmar Mendes, Barroso, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, e a gente tá vendo um processo de blindagem institucional do Supremo. A Carmen Lúcia tá falando em aposentadoria antecipada, antes da compulsória. O Barroso tá sendo, vai entrar o Messias. Sabe quem é o Messias, Aldo Rebelo? É tipo um sicário de um narcotraficante muito grande. O Messias é o sicário, é o matador de aluguel, é o cara que fala em censurar, em aumentar o complexo industrial da censura. Sabe quem é o Pacheco, Aldo Rebelo? É o cara que blindou o Alexandre de Moraes de mais de 30 pedidos de impeachment, junto com o Alcolumbre, 40 pedidos dos dois juntos. Agora o senhor fala pra mim que o sistema não tá colapsado em si? Isso daí é coisa de quem tá há 50 anos na política, não pode falar um negócio desse pra um jovem youtuber, não é mesmo? Que tá no Brasil lutando contra esses abusos de poder, Aldo Rebelo. Você não tá lutando contra abuso nenhum, você tá marcando a sua posição, você tá procurando audiência, procurando likes, isso é legítimo, tá certo? Querer resolver o problema é de outro jeito. Você acha que resolve o problema do país com a pessoal, isso é pessoal. O senhor tem que respeitar, isso é pessoal. O senhor me respeite, o senhor me respeite. Você me também, rapaz. Eu sou caçador de like, não, o senhor me respeite. O senhor tá entrando na revista, o senhor é um comunista. O senhor é um comunista, eu nem te disse, o senhor é um comunista. E nenhum comunista é confiável. Me respeite, Aldo Rebelo. Eu não acuso de nada, em momento algum. Me respeite. Eu sou professor de Direito Constitucional. Me respeite. Eu tô trabalhando na comunicação há 3 anos, fazendo muita coisa que muita gente não tem coragem de fazer. Me respeite. Abaixa a bola. Abaixa sua bola, maloqueiro. O senhor tem 50 anos de experiência na vida política e não consegue denunciar o Alexandre de Moraes? Pelo amor de Deus.